Yeah. E aí, como a gente falou, né, o Luizão, eu acho que a gente está diante de um cenário de Maracanã, falando do tema Maracanã, em que a gente tem assim, cara, né, para tudo que a gente enxerga na nossa vida, a gente tem a causa e a gente tem a consequência, né? E aí, às vezes, a gente tem o instinto de entender que a consequência, às vezes, é a causa de alguma coisa, né, cara? Então, aonde que eu tô querendo chegar, né, para iniciar esse nosso papo? O episódio do Maracanã, claramente, é um episódio em que a causa é a negligência do governo, né? Então, quando a gente... Negligência com Dolosa. conhecimento... Isso, Negligência com dolosa. conhecimento de causa. Isso aí. Isso. Tá Então, eu acho que a causa... Tá negligenciando propositalmente. Propositalmente, então acho que é negligência, que é a história de vestir a camisa, vira e mexe, tem foto dele, do governador com a camisa do rival. Então, a negligência conveniente, né, cara? Uma negligência do governo, já que o Vasco está desde outubro do ano passado já interessado em participar. Então, que fique claro que, primeiro de tudo, é que o pleito do Vasco é para que ele seja ouvido, para que a proposta dele possa ser apresentada. E não que o Vasco queira tomar o Maracanã de assalto, não que o Vasco queira entrar lá de qualquer jeito, com o pé na porta. O Vasco quer ser o direito de ser ouvido, de ter a sua proposta ouvida, apreciada, e aí dentro de uma licitação limpa, transparente, se o Vasco acabar não sendo vencedor, o Vasco vai ter que acatar o resultado. Mas hoje o Vasco não teve a oportunidade de apresentar e esteve diante de uma 7ª renovação de TPU, né? É isso aí. O que acontece? Foi até bom tocar nesse assunto aí, esse detalhe. Eu andei lendo, a gente vai lendo, vai pesquisando, não sou advogado, mas a gente vai tentando se inteirar do negócio. Porque muita gente está dizendo, principalmente os torcedores do vice-carimbador adjunto, eles estão dizendo assim, pô, mas vocês querem entrar num negócio que tem uma concessão. Não existe concessão. A concessão era da Odebrecht até o ano de 2019. De 2013, né, o início? De 2013 até 2019. Era uma concessão da Odebrecht. Quando acabou a concessão, de lá para cá, não houve nova licitação. Não houve. O que está tendo é o termo... TPU, termo de permissão de uso. Termo de permissão de uso. Então, é muito diferente de concessão. Então, e esse termo de permissão de uso, já estamos na 7ª edição. Outubro de 2019, a primeira. Porque esse termo, ele só dura 6 meses. E aí, de quando para cá, talvez do ano passado para cá, ou de 2022 para cá... Outubro, a última concessão temporária. Quer participar. O Vasco... Ah, mas até 2021, 2022 o Vasco não queria. Sim, o Vasco não queria. E o Vasco tem o total direito de querer a partir de então. Até porque o equipamento é público e não está concedido a ninguém. É diferente do estádio do Botafogo. O Engenhão tem uma concessão, houve uma licitação, o Botafogo participou, levou a licitação e tem o direito de utilizar o estádio sob concessão até X anos, não importa. É dele, porque é uma concessão pública. Houve licitação. Não tem licitação. O Vasco quer participar. E os caras não estão deixando o Vasco participar. Essa é a parada. Tô errado? Não, por isso que eu tô falando que a causa é a negligência do governo, né? E qual é a consequência? É tudo isso que a gente tá acompanhando, né? É um clube puxando pro seu lado, é o Vasco puxando pro seu lado, as questões subjetivas acabam sendo levadas para um lado de clubismo, mas tem muita questão objetiva no negócio, né? Então a gente até entende que as subjetivas, e quais são as subjetivas? Como o Luiz aqui mesmo citou. A subjetiva é porque o Vasco até o ano passado, até 2021, nunca manifestou vontade. Cara, paciência, o Vasco talvez estrategicamente, ou por falta de recurso, enfim, ou por outros focos, o Vasco entendeu que até o ano passado o Vasco não tinha interesse no Maracanã, mas no ano passado surgiu. E como não há uma concessão ainda definitiva, como tem a do Botafogo que ele bem citou, o Vasco se permite
se permitiu ter entrado como interessado no negócio, né? Então foi até uma analogia que eu usei para ele. Imagina o seguinte, né? Comparando com o que o Vasco está fazendo desde outubro do ano passado e a decisão de ontem de conceder mais uma vez mais 6 meses. a TPU temporária por mais 6 vezes pela 7ª vez. Imagina que um fornecedor vira para você e fala assim: ó, tô te mandando um boleto que vence daqui 30 dias. Cara, não esquece de pagar? Cara, não esqueço de pagar. E aí imagina que esse fornecedor todo santo dia me liga e me fala: não esquece que daqui 30 dias vence o boleto, beleza? Beleza. 29, 28, 27. Isso é o Vasco. Isso é o Vasco avisando lá: 28, 27, 26. E o meu fornecedor me avisando. Aí você imagina que no dia que vence o boleto, o banco fecha às 4 da tarde, né? Imagina que eu tenho que ir até o banco para pagar. O banco fecha às 4 da tarde. Eu chego lá para entrar no banco às 4h15, o banco fechado. Aí eu viro pro meu fornecedor e falo assim: cara, não consegui pagar o boleto porque o banco estava fechado, cara. Na verdade, ou seja, cara, historinha não foi do porque o Boitatá. banco... Historinha do Boitatá. De forma conveniente, eu quis chegar às 4h15 da tarde no banco, Perfeito. no dia do vencimento, para dizer Pra ter uma que eu não desculpa. consegui pagar o boleto porque era o banco que estava fechado. Então, saindo da analogia e voltando pro negócio, o Vasco está há 6 meses avisando que quer participar da concessão, mesmo que temporária. Então o Vasco deixou muito claro isso. Independente se vai ser licitação a licitação ou uma concessão temporária, o Vasco quer ser chamado. Inclusive, se eu não me engano, por lei, teria que ter um chamamento público por agora, com o Vasco participando, e aí interveniente, anuente e rival de um lado, e o Vasco com a W Torres e a Legend de outro lado. Era pro Vasco ter participado e o governo alegando não ter tido tempo hábil, lembra da analogia do banco, cheguei, 4h15 e tudo. O governo me afirma não tem tempo hábil, e o Vasco pedindo desde outubro. E o Vasco pedindo desde outubro, que é o boleto que avisou há 30 dias antes, estava vencendo. Ou seja, quer enganar quem, irmão? Quer enganar quem? E outra coisa, Luiz, outra coisa que também me foi colocado ontem, um amigo chegou, mandou um zap pra mim e falou: Luiz, olha só, o Vasco não tá proibido de jogar no Maracanã, não. Só que o Vasco não pode querer toda vez que vai jogar no Maracanã, a pessoa às vezes desconhece também, tá, a questão. Não pode toda vez que o Vasco quer jogar no Maracanã, o Vasco entrar na justiça e pagar 250 mil pra jogar no Maracanã. Porque o Fluminense, esse cara é tricolor, na verdade eu até errei, é vice-carimbador adjunto, né? Isso. Ele é vice-carimbador adjunto. Então o vice-carimbador adjunto diz que já gastou 100 milhões nesses 4 anos com o Maracanã. Ora, vamos detalhar um pouco esses dados? Por favor. Então, outro ponto importante. Falou que gastou 100 milhões em 4 anos. Ponto final. Digo ponto final na declaração dele. Ele parou ao dizer que ele colocou 100 milhões. Vou fazer uma conta rápida aqui de Maracanã, né? Vou considerar que a dupla interveniente, anuente e rival jogam 50 jogos no Maracanã no ano. Tá, vou fazer uma conta redonda, pode oscilar para baixo um pouco, para cima um pouco. Rival é o derivado do interveniente anuente, isso, que hoje é vice-carimbador adjunto. Isso, tá, isso. entendi. Só as nossas chacotas, aquele papo nosso. Rival, jogam 50 jogos no ano no Maracanã. Tô considerando um ticket médio de R$20 de bar. Tô falando de 1 milhão por jogo. 50 milhões, 50 jogos no ano, são 50 milhões de arrecadação com bar por ano. Rapidinho. Só para poder esclarecer, mais uma vez, eu vou até pedir para tu repetir, Tá. Qual é esse cálculo do bar, só para entender, em cima de um público de quantas pessoas por jogo? 50 mil pessoas por jogo. Média por jogo. Somando o quê? Você está somando todos os jogos do ano, juntando os dois, é isso? Colocando em números. Eles só jogam 50 jogos no ano. São 50 jogos no ano. Tô colocando uma média aqui. 50 jogos no ano. Tô considerando um ticket médio de bar de R$20 e um público de 50 mil pessoas, tá? Ou seja, tô considerando uma arrecadação de 1 milhão de bar por jogo. E essa conta que ele chegou de R$20 por pessoa, só pra você ter uma ideia, uma cerveja no Maracanã custa R$12. Ainda correto? assim eu tô considerando então custa 20. R$12. Ele tá colocando aqui que a pessoa só vai tomar uma cerveja, vírgula algo. Ela não toma 2 cervejas, Isso, certo? perfeito. Uma. E mesmo assim tu tá cortando pelo meio, Tô né? sendo conservador. Tá cortando pelo Tô meio considerando público. R$20 de ticket médio vezes 50 mil pessoas. Isso. São R$1 milhão por jogo. Vezes os 50 jogos no ano, são 50 milhões de bar por ano. Vezes os 4 anos, né? Vou sempre considerar de 2019 para cá, estamos falando de 200 milhões de arrecadação de bar, só de bar.
Os camarotes também, para quem não sabe, também ficam para eles mesmo quando o Vasco joga. Mas estou considerando os camarotes, a arrecadação dos camarotes, isso tudo. Camarotes mais bilheteria. Se a gente for considerar R$50 de bilheteria vezes os 50, são mais 2 Que, na milhões verdade, e meio. é bem mais caro que isso. Bem o mais ingresso. caro, mas tô considerando uma renda de 2 milhões e meio por jogo. Vezes os 50 milhões, são mais aqui 100 milhões, mais ou menos, vou arredondar para baixo, por vezes ano. 50 milhões, não, vezes 50 jogos. 2 Vezes milhões e 50 meio, jogos. vezes 50 jogos. Isso. Isso você está falando, olha só, hein? Você está falando dos 50 jogos que eles fazem. Lembrando que quando o Vasco joga lá, o bar é deles. Quando o Vasco joga lá, o camarote é deles também. Então é importante você saber disso para entender que esses 100 milhões que o vice-carimbador adjunto afirmou que já gastou e por isso ele quer ser ressarcido para o Vasco poder jogar lá, isso aí ele já pagou há muito tempo. Há muito tempo ele já pagou. Mas vai lá, continua. Ou seja, quando a gente fala de bilheteria mais bar, a gente está falando de uma arrecadação de quase de 150 milhões no ano. Vezes os 4 anos até agora, estamos falando de quase 1 bilhão, 600 milhões. milhões. Gastaram 100? Que não chega a 20% do que arrecadaram, desculpa, para mim é uma manutenção muito dentro do normal. Ou seja, gastaram 100 milhões, arrecadaram 600, então tiveram aqui 500 milhões além dos 100 que gastaram, né, de arrecadação. Então, ou seja, os 100 milhões que o presidente do interveniente anuente mencionou, deveria ter tido dados mais enriquecedores, né? Não adianta ele falar só dos custos e ignorar as receitas, né? Esse é o primeiro devaneio dele, né? Falar da questão de ter gasto 100 milhões no Maracanã e não ter mencionado a receita. Então a gente quis ilustrar um pouquinho aqui essa questão desses números aqui de arrecadação, que eu acho que faltou isso na declaração do lado do presidente deles. Falando de gramado, né? Eu acho que a analogia que o Luiz Melo usou lá no pronunciamento dele foi perfeito, né? Quando alguém fica doidão num lugar, ele não fica doidão pelo 10º chopp, ele fica doidão pelos 10 chopps que ele bebeu, não pelo 10º, que é o que aconteceu. Como que ele vem a público dizer que, mesmo diante de imagens, porque tem imagens de como estava o gramado antes de Vasco e Palmeiras, ele me diz que foi Vasco e Palmeiras que destruiu o gramado do Maracanã, né? Não faz o menor sentido. Mais uma bravata do presidente. A não ser que ele estivesse falando que os jogadores dele jogam com sapatilha de balé, que eu não creio, né, cara? Eu não creio. Eu não creio. Porque senão já vai falar que eu sou homofóbico aqui. Eu não creio. Eu não creio. Então, o gramado foi mais um item que ele mencionou lá que não faz o menor sentido. E aí, entrando um pouco na questão do alinhamento, né? O Vasco fez contato com o rival um mês antes de Vasco e Bahia, de Vasco e Palmeiras, solicitando. O rival não respondeu à solicitação do Vasco. O Vasco, novamente, 2 semanas antes, fez um pedido, novamente foi ignorado, e aí o Vasco realmente, há uma semana antes, se viu obrigado a partir para o judiciário, né? A partir para a parte judicial, o que não queria, deixando claro que o Vasco é a última medida que o Vasco, é a última instância que o Vasco busca seguir, mas se viu inevitável, né? E em cima disso, o Vasco já solicitou, se ainda não formalmente vai acontecer entre hoje e amanhã, pelo que o Luiz Melo disse ontem, o Vasco já solicitou no dia 14 de maio o Maracanã para Vasco e Santos. Que é quando? Que é dia 14 de maio. E aí, eu vou trazer uma análise aqui já para adiantar o que alguém possa falar da parte deles lá, do interveniente anuente e do rival. Considerando do rival em Maringá que teve ontem, até Vasco e Goiás, que vai ter dia 21 de junho, ou seja, eu estou fazendo uma análise aqui de 2 meses. Por que de 2 meses? Porque de 2 meses para frente, as datas ainda não estão definidas. Estão a confirmar. Alguns dados estão a confirmar, então a gente consegue ser mais preciso nessas análises. A gente tem 13 jogos em 8 semanas, então vamos colocar aí, o que não dá nem 2 jogos por semana. 2 seria 16. Essa é a primeira análise importante. Quando a gente vai para Vasco e Santos primeiro, que é dia 14 de maio. Vê se não é quando aí. a gente vai para Vasco e Santos dia 14 de maio, e aí já adiantando, entre o dia 10 de maio e entre o dia 21 de maio, estamos falando de 11 dias,
só tem esse jogo, Vasco e Santos no Maracanã, e no dia anterior tem Fluminense e Cuiabá, né? Ou seja, tem o interveniente anuente então Cuiabá. tem respiro do dia 10 ao dia 13 pro gramado recuperar. Perfeito. Aí joga um, depois joga o Vasco em seguida, dia 14, e depois do dia 14 tem um respiro de 7 dias. De 7 dias porque pro só próximo tem jogo dia 21, né? Então, Então não tem por que negar dizendo que é gramado, porque o gramado vai ter espaço antes e espaço depois para recuperação. Indo além, dia 21 de junho Que é o tem jogo Vasco e contra o Goiás, Goiás. que é o jogo seguinte do Vasco aqui, né? Eu não estou considerando no meio disso que vai ter o Vasco contra o rival, né? Porque aí é clássico, então eu estou considerando que somente o Vasco ali entre os principais clubes do Rio, jogando aqui nesse Vasco e Goiás, que é dia 21 de junho. Dia 21 de junho só vai ter jogo antes, no dia 8. Ou seja, até aqui, pode ser que entre mais algum jogo, mas não acredito que entre mais do que um jogo, por exemplo, nesses intervalos que eu fiz análise. Só tem jogo no dia 8 de junho, depois só vai ter o jogo do Vasco no dia 21. Ou seja, Vasco e Goiás também não faz nenhum sentido que seja indeferida uma solicitação do Vasco de jogar. Aonde eu tô querendo jogar? Aonde eu tô querendo chegar? Estamos falando, Luiz, primeiro, da conveniência das datas com relação aos gramados, considerando todos esses cruzamentos e o respiro que se tem do ponto de vista de gramado. E o outro ponto de vista, que também foi uma falácia do presidente do interveniente anuente, vice-carimbador adjunto, era de que o Vasco queria jogar no Maracanã sempre que ele quer e isso não pode acontecer. Pô, tem um bom senso nessa história, que é exatamente isso que eu falei. Em 2 meses, o Vasco vai jogar 2 vezes no Maracanã, potencialmente. Dizer que o Vasco querer jogar essas 2 vezes é querer mandar mais no Maracanã do que vocês. Vale lembrar que dessas 13 datas, o interveniente anuente joga 4 vezes, o rival joga 6 vezes e o Vasco jogaria só 2 vezes. E aí dizer que essas 2 vezes que o Vasco quer jogar é querer mandar no Maracanã, é querer se colocar para jogar no Maracanã sempre que quer, cara, isso não procede. Estamos falando de 2 jogos em 2 meses, que preserva gramado dentro de toda essa cronologia. E preserva, inclusive, essa posição do Vasco de ser muito sensato em querer jogar, porque sabe que são 2 jogos até lá. E o que vem do sensato também? O Vasco poderia ter requerido o jogo de segunda com o Bahia no Maracanã, porque ia lotar, feriado, sem dúvida, segunda à noite. E o Vasco, entendendo que o interveniente anuente ia jogar no Maracanã na terça, vai jogar no Maracanã na terça, o Vasco deixou o jogo em São Januário. Então, usando a expressão que eles estão querendo usar, que o Vasco vem usando muito, o maracanizável, né? Que eles falam que o Vasco só quer jogar no Maracanã os jogos maracanizáveis. Senhor Mário Bittencourt, todos os jogos do Vasco são maracanizáveis. E muito mais do que do interveniente anuente. Se o Vasco jogar 30 vezes no Maracanã, nós vamos botar mais de 60 mil nos 30 jogos. Então, a gente não tem essa preocupação. Quem tem são vocês que são muito sensíveis a jogarem jogos com menos de 20, 25, 30 mil pessoas. O Vasco não precisa muito nisso, né? Vamos buscar aí o Carioca, o Campeonato Carioca, no primeiro jogo da semifinal. Pô, eles não conseguiram, lá em Volta Redonda, eles não conseguiram encher a metade da metade deles. Porque lá, não sei se você já reparou, quando eles jogam contra o Volta Redonda, é dividido no meio, por conta do tamanho deles, né? Que cabe dentro de um Fusquinha, correto? Isso. Então, eles já dividem no meio contra o Volta Redonda. E aí, essa metade deles, busca aí as imagens do jogo, cara. Eles não conseguiram encher a metade, brother. Então, por isso que pra eles existe essa palavra maracanizável. Cara, eu acho que talvez, cara, porque como a quantidade de torcedor do interveniente anuente do Volta Redonda é muito parecido, né, cara? Eu acho que... Sim, lá é igual. Eu acho que não chegam a 500 mil torcedores, sei lá, no Brasil todo, tanto Volta Redonda, que é naturalmente todo município, e o deles, que se dizem nacionais, né, mas a gente sabe que são regionais. Então eu acho que uma parte da grandeza, ela vem da autocrítica, cara, de entender quais são os passos que têm que ser dados para que lá na frente realmente se torne grande.
E realmente, cara, o interveniente anuente hoje quer dar 4 passos. E aí eu preciso te avisar, não dá 4 passos que você tropeça. Dá um passo, depois dá outro, conquista títulos importantes. Não, primeiro tem que deixar de ser um clube doméstico, pra começar a história. Por isso, depois né, cara? Depois que não for mais um clube doméstico, que é o que vocês são, aí você começa a cantar de galo, pô. Cantar de galo. Pô, tu é vice-carimbador adjunto, cara, de um clube que é derivado seu. Olha que doideira. Tu é vice-carimbador adjunto de um clube que nasceu da sua entranha. Coisa feia, cara. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.